Olá, amigos. Nós estamos hoje aqui com mais um programa Diálogo Espírita. Nós vamos trazer aqui os quadros hoje Tema Livre, que vai falar sobre as provas da riqueza e da miséria e as desigualdades sociais. Muito importante nós compreendermos o porquê de tantas diferenças que nós temos aí ao nosso redor. Depois nós temos o Espiritismo Responde e finalmente você e o Espiritismo. Então com vocês, Diálogo Espírita. Meus amigos, o Diálogo Espírita de hoje vai tratar sobre as provas da riqueza e da miséria. Por que existem tantas diferenças? Por que há ricos e pobres? E às vezes nós dizemos que há maus ricos e bons pobres. Deveria ser o contrário. Mas há uma justificativa, há uma explicação e a gente vai ver isso aqui hoje com nossos companheiros Gilberto e o Robson. Na pergunta 814 do Livro dos Espíritos, eu gostaria de ler, para começar a partir daí, porque é um tópico justamente que enfoca especificamente esse assunto. Então diz o seguinte: por que Deus a uns concedeu as riquezas e o poder e aos outros a miséria? E a resposta dos Espíritos foi o seguinte: para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios Espíritos, que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. Então, só uma partezinha aqui. Somos nós mesmos que escolhemos ainda no plano espiritual, antes de reencarnar, esse tipo de prova. E a pergunta 815, já na sequência aí, qual das duas provas é mais terrível, é mais difícil para o homem? A da desgraça, né, da pobreza, ou a da riqueza? E a resposta que eles dão: são tanto uma quanto a outra. A miséria provoca as queixas contra a previdência, ou melhor, contra a providência. E a riqueza incita a todos os excessos. Meus amigos? Wilson, Deus quis com isso testar os seus filhos de maneiras diferentes. Não teria como que todos viessem, reencarnassem da mesma forma, ou todos ricos ou todos pobres. Isso significa dizer, então, que cada qual vai ter que saber lidar com aquela situação, como você colocou, que escolheu, ou rico e saber como lidar com essa riqueza, né? Ou pobre e também saber como lidar com essa pobreza. São duas situações diferentes que a gente vai discorrer na sequência do programa, né? Sim, sem dúvida, até porque cada um de nós somos diferentes, né? Temos capacidades diferentes, aptidões diferentes, e com isso também podemos usufruir dessa riqueza, né, de uma maneira diferente, ou os murmúrios que vêm a providenciar a pobreza de uma maneira também bem diferente. O que é importante nisso é que a gente entenda o porquê. Lógico, você vai saber, mas eu não lembro do que eu prometi, do que eu escolhi no mundo espiritual. Então, por que eu sou pobre? Então, a primeira coisa é a aceitação da tua situação a que você veio. Se eu vim pobre, eu tenho que saber lidar com essas dificuldades da pobreza em si, daquilo que me falta. E se eu reencarnei como rico por opção minha, é saber lidar contra todos os excessos conforme a resposta que foi dada pelos Espíritos. Robson, então, para ficar claro para nossos telespectadores, esse negócio de pobre e rico, não há injustiça divina. Exatamente. Não pelo tem contrário. injustiça. Isso aí está a justiça divina, né? É a justiça. É justiça divina, dando oportunidade a cada um, né, de evoluir, de passar por aquela prova, né, de maneira diferente. Ou seja, se eu digamos, recebi essa prova, eu escolhi, né, o ser rico, então o que vai contar é o que eu vou fazer da riqueza. O que é que eu vou fazer com essa fortuna que eu recebi em mãos? A quem estou ajudando? A quem que estou proporcionando, digamos assim, um bem-estar melhor? Né? Porque a riqueza em si, ela não é uma coisa má, certo? Não, Tanto não. quanto a outras coisas, o próprio poder que é citado ali,
ou sexo, ou qualquer coisa, são disponibilidades, são instrumentos até de progresso para o homem, não é isso? Não é uma coisa má. O problema, como o Robson disse, é o uso, mau uso, né? E há necessidade da riqueza, porque se ela não houvesse, não teria como suprir as dificuldades e as necessidades do mais pobre. E dizem até que o mais rico, aquele que tem mais, sofre mais às vezes do que aquele que tem menos, justamente em função dessa dificuldade de saber como distribuir essa riqueza. E quando você fala em distribuir, não significa necessariamente abrir mão de tudo que ele tem. Não, é saber distribuir de forma tal que consiga amenizar um pouco o sofrimento daquele que é mais pobre. E a gente vê isso nas grandes empresas, aquele que tem esse poder, que tem essa condição de ter uma empresa, uma indústria para dar emprego àquele que tem menos, já está uma forma de saber lidar com essa riqueza. O progresso material não se faz sem riqueza, sem dinheiro, investimento, né? Você tocou num ponto importante, e aqui no Evangelho, porque nós vimos ali no segundo livro dos Espíritos, que as duas provas são difíceis. Né? Mas aqui no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, no item 7, tem uma resposta ligeiramente diferente. Diz aqui o seguinte, se a riqueza devesse ser um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, assim como se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito, é muito importante isso, a interpretação ao pé da letra, somente aquilo que está escrito, ou não, ou temos que usar a razão da interpretação. Então, seguindo, não segundo o espírito, Deus, que a dispensa, a riqueza, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento de perdição sem recursos. É uma prova muito sem recursos, pensamento que repugna a razão. A riqueza, sem dúvida, é uma prova muito difícil, mais perigosa que a miséria. Está vendo? Diz agora, mais perigosa que a miséria. Pelos seus arrastamentos, as tentações que dá e a fascinação que exerce. É o excitante supremo do orgulho, do egoísmo e da vida sensual, vida dos sentidos, né? Vida material. É o laço, e aqui eu chamo a atenção de vocês, é o laço mais poderoso que liga o homem à terra. Isso é uma frase marcante. E é marcante, Wilson, e que a gente vê seguido nas revistas aí, principalmente na revista Forbes, né, onde relaciona os homens mais ricos do mundo, os bilionários. E dentre esses existem aqueles que são extremamente humildes, que a gente vimos o exemplo de Bill Gates, que já vai deixar a fortuna dele para os outros, uma pequena parte para a família. E vemos alguns outros, e se eu estiver errado, me perdoem, como o Eike Batista, por exemplo, que botou na cabeça que quer de todas as formas ser o homem mais rico porque ele quer, do mundo. Então, são situações diferentes de lidar com a riqueza em si, aquela necessidade do poder, isso realmente não leva a nada. Agora, Robson, depreendendo-se desse trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, vem aquela questão, né, de Jesus. Ele tenta estar explicando ali, aquela questão de Jesus dizendo que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então, na verdade, o que o Evangelho coloca que não é assim, né? Exatamente. Não podemos levar literalmente. Porque se a gente imaginasse assim, só a pobreza estaria nos condicionando a uma vida, digamos assim, uma salvação. Né? E a riqueza não, e a gente sabemos que não é dessa maneira. Por quê? São provas diferentes, mas que vai nos proporcionar, digamos, um aprendizado diferente, em graus evolutivos. Né? Então, se a gente pegasse aí, igualasse tudo a todas as riquezas do mundo, o Gilberto falou uma empresa aí, por exemplo, se tivesse todas as empresas iguais, nas mesmas condições, hoje na Terra, com a mesma quantidade de empregados, a mesma quantidade, digamos, financeiramente no seu caixa, no seu capital social, e dentro de pouco tempo, isso ia se modificando. Por quê? As aptidões e como vai gerindo essas empresas, de cada ou seja, algumas empresas iam falindo e outras crescendo. Ou seja, então, isso proporcionaria assim, uma diferença em pouco tempo também. Então, por isso que existe essa diferença entre a pobreza e a riqueza, porque como nós, seres humanos, ainda cheios de erros, muitos ainda não sabemos como fazer dela, né? Como utilizá-la em proveito ao nosso próximo. Inclusive, acho que no próprio Livro dos Espíritos tem outro lugar que diz o seguinte: a riqueza, quem não tem, a teve ou terá. Então, todos nós vamos passar por esse tipo de prova.
E aqui fica nesse registro das palavras de Jesus, foi quando ele convidou aquele jovem, o jovem melhor queria se ofereceu para segui-lo, e Jesus disse, olha, desfaça-se de todos os teus bens, pegue, vende e me acompanha. E o jovem não conseguiu fazer isso, ele não conseguia, ele não tinha ainda o espírito de renúncia para largar todo o desprendimento da vida material para seguir Jesus. Mas não que a riqueza por si só, ela seja um sinônimo de condenação. E esse desprendimento da vida material não quer dizer que você se desfaça dos bens materiais. É saber distribuir. Esta é a questão. Saber usar. A pergunta 816 diz assim, ó, estando o rico sujeito a maiores tentações, também não dispõe, por outro lado, de mais meios de fazer o bem? E a resposta, mas é justamente o que nem sempre faz. Torna-se egoísta, orgulhoso, insaciável. Com a riqueza, suas necessidades aumentam e ele nunca julga possuir bastante para si unicamente. É aquilo que a gente falou, essa obsessão de querer mais, cada vez mais e cada vez mais. Tá? Tudo bem, se for um trabalho honesto, que está sabendo distribuir essa riqueza, ótimo. Quanto mais ele tiver, mais ele vai saber distribuir. Mas nem sempre isso acontece como os espíritos respondem, né? Então, a obsessão simples pelo poder, isso é ruim. Até porque daqui não se levamos nada, né? A não ser o nosso conhecimento, né? Que os bens materiais ficam todos aqui na Terra. Aí o comentário de Kardec ali, né, Gilberto, no último parágrafo dessa pergunta, ele diz assim, a riqueza e o poder fazem nascer todas as paixões que nos prendem à matéria e nos afastam da perfeição espiritual. Por isso, foi que Jesus disse, em verdade eu vos digo que mais fácil passar aquilo que a gente já comentou. É bem por aí. Agora tem uma outra questão aqui, do Livro dos Espíritos também, que é o nosso guia maior, questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? E aí a resposta. Com relação à vida material, é a posse do necessário. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, principalmente essa primeira parte aí, né? Com relação à vida material, é a posse do necessário. Veja que pergunta, que resposta sábia, né? Pois é, e aí vem, mas qual é o limite, né, desse necessário? Temos que encontrar. É o que nós falamos há pouco. Para alguns, é o necessário suficiente para viver dentro daquela situação que ele imagina, porque ele tem condições para isso. Para outros, não. É o necessário, é cada vez mais, mais e mais. Né? Então, porque daí está muito ligado à vida material, à matéria, se desligando, às vezes se desprendendo das coisas espirituais. Aqui, ó, Robson, essa que é a grande questão. Na 923, ele fala do supérfluo. O que para um é supérfluo, não representará para outro o necessário, que reciprocamente de acordo com as posições respectivas, é uma pergunta. Né? Aí diz rapidamente aqui a resposta, sim, conforme as vossas ideias materiais, aos vossos preconceitos, a vossa ambição e as vossas ridículas extravagâncias. E a gente entra aqui naquele aspecto do excessivo consumismo de hoje. Né? Pessoas que, nós falamos aqui, né, no outro programa com o nosso companheiro Tomás, sobre esse excesso de consumismo. Né? As pessoas querem acumular. Tem um carro que é 2, quer uma casa que é 3, quer um celular sempre mais moderno. Então, isso é desgastante, é exatamente o que os espíritos aconselham a não fazer. É aquela coisa de você colocar as suas expectativas de vida no material, simplesmente. Né? Você focar aquilo que você deseja no poder, esquecendo, então, esse crescimento moral e espiritual que foi colocado, que os espíritos deixam bem claro isso para nós. Uma outra questão aqui, Robson, é a questão 900, fala sobre herança. Ó. Aquele que incessantemente acumula haveres, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa que valha, nas circunstâncias de acumular com fito de maior soma, legar aos seus herdeiros, ele diz, é um compromisso com a consciência má. Então, também não resolve muita coisa. Porque às vezes o pai, não, eu quero fazer isso para o meu filho, eu quero fazer aquilo para o meu filho. Deixar encaminhado. Né? Deixar encaminhado. Mas não, cada um tem que, digamos, caminhar com suas próprias pernas. Tem que conquistar aquilo. Né? Então a herança, digamos assim, era bem-vinda, desde que seja feito um bom uso dela. Mas que cada um que lute, que trabalhe, que progrida para que possa ter seus bens. Porque ganhar tudo prontinho, sem esforço... não tem mérito algum, né? Nesse caso, não funciona. Tem mais uma perguntinha aqui, Gilberto, que eu queria rapidamente, nosso tempo está chegando ao final. Nenhum mérito haverá em assegurar-nos para depois da nossa morte
emprego útil aos bens que possuímos, em resumo, é deixar em testamento. Né? Doar depois de morto. Depois que eu morrer, então estou doando. É válido? Não é válido. Mas não muito, né? Não é muito. Você costuma fazer isso até por uma questão legal, jurídica, tal, coisa parecida. Mas se você tem muito, você tem que deixar em vida, né? Saber distribuir. Dependendo das posses que você tem, já que estamos falando em doação, você pode deixar a tua família muito bem e muito bem também pessoas que necessitam. Porque em vida você está tirando daquilo que ainda é seu, que está usufruindo. Né? Exatamente. Agora, depois que morreu, que ele sabe que não vai usar mais, é fácil dar, né? Aquilo que não serve mais para ele. Esse é o princípio da caridade, né? Não doar só o supérfluo. Só para encerrar, meus amigos, a gente lembra aqui, numa outra oportunidade a gente desenvolve um pouquinho mais, a parábola dos talentos, né? Que é aquela situação que a gente recebe e a riqueza, os recursos materiais. Não precisa ser milionário, não. Riqueza não é ser milionário, é ter algum recurso que já possa dividir com alguém. Esses são os talentos. O que é que Deus espera do bom semeador? Que ele faça o que com esse talento? Que ele multiplique esses talentos. Não que ele enterre e depois devolva somente aquele mesmo talento que recebeu para ficar aos seus cuidados. Precisa ser multiplicado, fazer crescer. Né? E as desigualdades sociais está embutido em tudo isso que nós falamos aqui. Né? Por que elas existem? A riqueza é passageira, tal qual a pobreza, que isso faz parte de uma escolha própria de nós mesmos. É isso que nós temos que entender, porque daí o pobre vai se revoltar menos e o rico vai saber aprender a dividir, abdicar um pouco daquilo que ele tem. Então, meus amigos, ficamos aqui. Até a próxima com o tema livre. Um abraço. Paz a todos. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidadenovaconsciência.com.br ou ligue 34917000 com Saulo ou Arnaldo. A editora M de Capivari, São Paulo, possui mais de 350 títulos em seu catálogo. São romances, contos, biografias, livros de estudos, infanto-juvenis e infantis, filosóficos e científicos. Respostas dos Espíritos, de Valdenir Aparecido Coim, é um dos seus últimos lançamentos. Confira. Contatos: vendas@editoram.com.br. Telefone: DDD 19 3497 7000. Olá, amigos. O quadro Espiritismo Responde de hoje, as duas perguntas, poderíamos dizer que elas têm a mesma conotação no que diz respeito a um dos pilares de sustentação da doutrina espírita, que é a reencarnação. Vejamos. A primeira pergunta é a seguinte: sempre reencarnamos na mesma família? A resposta seria não. Ao reencarnar, nós podemos nascer numa família constituída por parentes espirituais, por pessoas que estão ligadas a nós, sejam amigos ou desafetos. Isso depende, pode ser da nossa escolha ou da nossa necessidade. E também pode acontecer que reencarnemos numa família de pessoas completamente estranhas. E isso significa dizer o que, então? Que os laços de sangue, ou seja, a genética que nos une, serve apenas para estreitar os laços de amor, tolerância, humildade. Enfim, é uma oportunidade que nós temos de praticar
esse processo evolutivo tão necessário na nossa evolução em si. Então, as pessoas que compõem esse grupo familiar são uma necessidade. Nós escolhemos ou porque precisamos ou porque necessitamos estar nesse grupo familiar. Então, isso significa dizer o seguinte: por que alguns casais que vivem uma vida harmoniosa, ou marido e mulher, ou com os filhos, por que isso acontece e em algumas outras não? Primeiro, acontece porque nessas situações de harmonia, então, são espíritos que já estão reencarnando juntos há muito tempo. Não na mesma situação de marido e mulher, ou pai e filho, não. Pode reencarnar numa outra situação, como marido e mulher, como pai e filho, como irmãos ou coisa parecida. E estão vivendo junto, não só aqui no mundo material, mas também no mundo espiritual. Ou seja, são espíritos que têm uma grande afinidade. Então, eles têm mais facilidades para viverem em harmonia. Essa é uma situação. E a segunda pergunta é a seguinte: por que nascem bebês deficientes? Meus irmãos, a reencarnação é um processo muito complexo. A ideia que nós temos de reencarnar, que nós escolhemos ou somos mandados a uma nova vida, ao bel prazer do espírito, não é assim que funciona. Então, quando nós analisamos essa situação de bebês que nascem com deficiência sobre a ótica espiritual, sobre a ótica da doutrina espírita, é logicamente que nós vamos desaprovar aquela ideia materialista que esses espíritos reencarnaram, então, dessa forma, ou pelo azar, ou pelo capricho da natureza, do destino, como se fossem, então, inferiores umas às outras. E quando Kardec, então, indaga aos espíritos sobre essa provável natureza de inferioridade, os espíritos respondem o quê? Que às vezes esses espíritos são muito mais superiores do que outros que estão numa situação normal, digamos assim, mas que eles sofrem momentaneamente da insuficiência dos meios que eles têm para se comunicar. Isso está lá no Livro dos Espíritos. Então, não significa dizer que são espíritos inferiores ou que são espíritos que têm dificuldade no processo evolutivo. Pelo contrário, essa dificuldade, essa anomalia é um processo, sim, de evolução. Então, um dos maiores axiomas da doutrina espírita é que todo efeito tem uma causa. Então, não é por acaso que esse espírito reencarnou dessa forma. Logicamente, partindo então dessas premissas, nós deduzimos que há uma causa para que esses espíritos tenham reencarnado dessa forma, para que eles vivam essa experiência justa, né? Para que possam então levar em consideração a infinita bondade divina. Então vejam, nós achamos que há uma anomalia nisso, que são espíritos inferiores. Pelo contrário, o espírito às vezes entende que é uma bondade divina ele ter reencarnado nessa situação para que possa então provar ou espiar alguma situação que ele tenha vivido em outras encarnações. Então todos os obstáculos que não resultam dessa vida atual, são resultantes de uma vida anterior. Isso o espírito tem noção também. Quando vai reencarnar. Logicamente que reencarnando na vida material ele esquece, mas no processo reencarnatório ele sabe disso. Então, ao analisarmos essa realidade, é aprender e compreender a justiça divina. Há necessidade disso, já que os problemas são oportunidades que recebemos para que possamos corrigir as nossas imperfeições e para que possamos nos purificar espiritualmente. Meus amigos, o programa de hoje, o Espiritismo Responde, fica por aqui. Lembrando sempre a todos que mandem perguntas, mandem questionamentos através do nosso e-mail adpr.orgpr@ardpr.org.br. Contamos com a colaboração de todos. Até o nosso próximo quadro. Meus irmãos, minhas irmãs, presença literária de hoje, nós optamos por falar sobre o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o livro basilar da doutrina espírita. E agora, no próximo dia 18 de abril, estará completando 156 anos de lançamento. É com ele, com esta obra magnífica aqui, que tudo começou.
para o Espiritismo. Então, às vezes as pessoas nos perguntam, mas o que eu faço para conhecer um pouquinho do Espiritismo? Eu não conheço nada, por onde que eu começo? E pessoalmente nós sempre indicamos este livro. Evidentemente que muitas pessoas recomendam primeiramente o Evangelho segundo o Espiritismo, que naturalmente é uma obra também das mais importantes, que trata mais do aspecto religioso da doutrina espírita. Tanto quanto o Livro dos Médiuns, mais o aspecto científico, fenomenológico. Porém, o Livro dos Espíritos, como eu disse, é onde tudo começa. E aqui está, de certa forma, dividido em 4 partes, um resumo do que Kardec colocou depois na sequência, nas demais obras da chamada Codificação Espírita. Então, publicado, como eu disse, em abril de 1857, 156 anos, e continua atualíssima. Nós, não tem como. Às vezes as pessoas dizem, mas é um livro um pouquinho mais difícil para se entender, é complicado. Realmente é. Às vezes requer várias releituras. Isso aqui não é para simplesmente ler correndo de cabo a rabo, como se diz, e a pessoa pensa que já sabe Espiritismo. Não. Isso aqui precisa ser lido, relido, estudado demoradamente. Eu recomendaria estudar 3, 4 questões por dia, não mais do que isso. Ele é dividido em alguns itens que às vezes tem um pouquinho mais de pergunta para fechar aquele tópico, aquele assunto. E Kardec, a grande vantagem é que esse aqui segue a hermenêutica de Sócrates, no formato de perguntas e respostas. Então, se nós pegarmos aqui, por exemplo, o índice do Livro dos Espíritos, nós vamos ver que Kardec realmente colocou de uma forma metódica, porque ele era professor. Ele trabalhava com alunos, com a pedagogia. E ele dispôs os assuntos numa ordem lógica, começando ali pelas causas primárias de Deus, dos elementos gerais do universo, da criação, etc. E ele vai caminhando uma segunda parte, o mundo dos espíritos, tudo. Depois a terceira parte, que nos fala sobre as leis morais, né? E a quarta parte das esperanças e consolações. Aqui, se você abrir esse livro aqui, digamos assim, eu quero saber sobre sonhos. Vai ter perguntas sobre sonhos, vai achar no índice. Há algumas edições, inclusive, que tem um índice remissivo. O pessoal vai lá no índice remissivo, procura sonhos, e ele já indica onde, em que página ou que pergunta você vai encontrar aquele assunto. Sobre divórcio, sobre reencarnação, sobre perispírito, que é o corpo sutil da alma, né? Sobre o universo, sobre cosmogonia, sobre as leis morais, a lei da reprodução, do trabalho, tudo a gente pode achar aqui dentro. Então, claro, naturalmente, que isso aqui é do ponto de vista da doutrina espírita. É um trabalho feito em conjunto entre encarnados e desencarnados, com a presença de Allan Kardec, que sistematizou, reuniu esses conhecimentos de vários pontos do planeta, inclusive, de vários centros. Mais de 100 centros espíritas colaboraram com as perguntas e respostas. Kardec reunia, sistematizava, selecionava, rejeitava aquelas comunicações duvidosas, suspeitas, contraditórias, e foi catalogando, foi sistematizando, foi arrumando e foi colocando. Então, é uma obra das mais preciosas. Eu sempre digo aqui, digo em toda parte, melhor dizendo, que ninguém pode se considerar espírita se não tiver lido, ao menos uma vez na vida, o Livro dos Espíritos todo. Todas as suas 1019 questões, que na verdade são mais, porque tem algumas questões desdobradas em mais de uma. Então, não adianta, pode ser um pouquinho mais pesada, a pessoa que não é muito afeta à leitura, tem que se adestrar, tem que exercitar, tem que insistir, mas ela tem que ler, tem que aprender. Ela pode ler simultaneamente com isso romances, ela pode trabalhar com livros de mensagens, com o Evangelho segundo o Espiritismo, através de apostilas, ouvir palestra no Centro Espírita, tudo é válido. Mas esse aqui, na minha opinião, é o livro de cabeceira, é o livro básico da doutrina espírita. Todo o arcabouço da doutrina espírita está nesta obra aqui. Portanto, meus irmãos, nesses 156 anos do Livro dos Espíritos, adquiram o seu.
para aprender. Você pode até não concordar, mas conheça pelo menos. Ok? Meu grande abraço a todos vocês e até nosso próximo encontro.